E aí galera, se inscreve no nosso canal e deixa o like, tá? Tchau! E aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Faz tempo que a gente não manda nenhum vídeo, teve algumas pessoas até que nos perguntaram tal, o que tinha acontecido. E algumas disseram, vocês nem se alimentam, se alimentam, a gente se alimenta bem, dá pra ver aqui. Mas nem alimentam o canal mais, o que aconteceu? Mas é que a gente ainda não foi pra Espanha, então não tem tanto conteúdo diferente do que é a vida de todo mundo no Brasil, né? Mas não só por isso, mas algumas coisas que a gente acabou tendo uma ocupação maior. E aí agora fica um pouco mais corrido para todos nós. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu fui lá no consulado, o consulado que atende a gente aqui para Santa Catarina, nós moramos em Santa Catarina. Para quem está começando o canal agora, vai lá no histórico dos vídeos, vê a nossa história. E a gente está se preparando para mudar para Espanha, para viver uma vida diferente lá na Espanha. E com isso eu sou filho de espanhol e eu preciso me registrar lá e tirar minha documentação como espanhol. E eu fui no consulado de Porto Alegre, que é o que atende todo o sul do Brasil, para poder levar a documentação que eu tinha aqui, para que a gente pudesse ter esse retorno em relação à minha documentação. E aí foi eu não vou contar todos os detalhes, de repente eu conto em outro vídeo, que eu fui certo do que era, que a documentação que eu tinha era tudo que eu precisava, e quando na realidade faltava, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 documentos de 8, desculpa, eu tô gripado, mas a gente ficou faltando de 8 documentos que solicita aqui, eu vou colocar bem rapidinho aqui, ó, de 8 documentos, 7 ficou faltando. Assim, resumindo bem a história, eu fui, como o custo para ir de avião era muito alto, tava acho que uns R$1.500 para ir e voltar, eu tive que ir de ônibus. E aí foi uma viagem de 12 horas, cheguei lá às 6 da manhã, 7 da manhã, mais ou menos. Eu fui em janeiro, agora a gente tá em março. E eu fiquei lá esperando na rodoviária, tomei um café, tomei um banho e tal. E aí fui pro consulado, cheguei no consulado, fiquei 10 minutos lá dentro. Foi uma decepção, ao mesmo tempo foi uma decepção e também foi uma experiência interessante, porque daí eu tive a oportunidade de ir lá pessoalmente tirar todas as dúvidas. Alguns pontos que eu acho que é importante ressaltar aqui. Primeiro, podia ter ligado antes, a gente fez isso, e o espanhol, isso é uma questão cultural, não é uma crítica, mas é uma questão cultural, ele responde aquilo que você pergunta. E se a resposta for a que eles me deram, que entra no site, que no site tem, eles vão dar essa resposta, e foi isso que aconteceu. E o site ele não é tão explicativo, ele diz o que precisa, mas exatamente como precisa. Por exemplo, todos os documentos tinham que estar autenticados, não diz no site. Por quê? Porque a lógica é que todo documento tem que estar, toda cópia tem que estar autenticada, simples. Só que o manezão aqui não pensou nisso, né? E não foi só isso também, teve outros documentos lá que, por exemplo, todos os documentos têm que estar apostilado. Para quem não sabe, dá uma pesquisada o que é apostilamento de Haia, mas é mais ou menos assim, de repente vocês podem, quem sabe mais documento vai dizer, não é isso que quer dizer. Mais ou menos o que é? É transformar um documento, por exemplo, do Brasil num documento internacional. É uma convenção de Haia. Então é um documento onde todos os países que fazem parte da Convenção de Haia têm o mesmo padrão, ou ele vai ter eu vou mostrar para vocês um aqui. Bem rápido, isso aqui é uma certidão de Haia, tá? Então é uma certidão de nascimento, é a minha certidão de nascimento, e aí ele tem o certificado de Haia, significa. Então todos os documentos precisavam ter essa convenção. Enfim, é isso que ficou faltando. Eu tinha todos os documentos, mas faltavam alguns detalhes que no site não diziam. Eu resolvi fazer esse vídeo justamente para dizer para vocês o que precisa ou não. Porque se tivesse um vídeo que me falasse isso, cara, eu não teria ido lá, ficado 12 horas de viagem, gastado R$500, chegar lá, ficar 10 minutos e depois eu fiquei mais
quase 12 horas esperando que o meu ônibus só saía à noite de volta. Aí eu fui para um shopping lá e fiquei o dia inteiro no shopping. Acho que os seguranças já estavam achando que eu era um cara que estava querendo alguma coisa errada lá. Primeira coisa, algumas pessoas que vão ver esse vídeo de repente vão dizer: Paulo, nada a ver com o que você está falando. Tudo bem, é uma questão de interpretação. Até porque eu tenho um irmão que inclusive hoje está lá em Porto Alegre, foi buscar a certidão de nascimento dele em espanhol. Aí ele me ligou e disse: agora eu sou um espanhol. É o ponto de vista, é a interpretação dele. Mas o que eu ouvi lá no consulado, tá? Todo filho de espanhol nascido em outro país é um espanhol nascido em outro país. Ele só precisa ter o registro civil, a certidão de nascimento. Eu tenho esse direito e você aí que está ouvindo, está assistindo, se você é filho de espanhol, você é um espanhol que precisa ser registrado. Então é isso que a gente precisa fazer lá no consulado. Importante, tá? Para quem está vendo o vídeo, não é de Santa Catarina, Paraná ou Rio Grande do Sul, aí eu sugiro que você consulte lá o consulado de São Paulo ou da sua região, que atende sua região, porque muda, tá? Um ponto bem simples. Toda a documentação que o consulado de Porto Alegre pede para mim, ele tem que ter 6 meses de validade, ou seja, ele tem que ter sido feito nos últimos 6 meses. Em São Paulo já é 1 ano, então muda. Algumas pessoas disseram para mim: não, Paulo, não muda. Não muda. Muda sim, tá? Muda. Eu liguei, eu conversei, eu falei com várias pessoas e muda. Então, eu tô falando agora para quem mora no sul do Brasil. Se você é espanhol e quer fazer o seu registro civil, toda a documentação que eu passar para vocês agora, ela tem que ser atualizado dos últimos 6 meses, tá? Não adianta você ter lá de 1 ano, porque o fulano fez lá em São Paulo e em São Paulo era 1 ano. Não adianta. Esse vídeo vai ficar longo, tá? Acho que é importante, assim, que se você tá a fim de fazer, assiste até o fim, tá? Me dá audiência, não é brincadeira. Mas é importante, tá? Então, documentações que você precisa ter. Primeiro documento que tem que ter. Eu vou tampar aqui porque tem meus dados aqui, eu não quero, né? Eu vou expor assim meus dados. Esse documento você encontra no site do consulado, tá? É uma ficha para registro civil. Você está vendo aqui, ó, o que diz, ó? Vou colocar aqui nessa altura. Olha só. Eu não consigo ver que tá invertido, tá? Mas deve estar escrito aqui, ó. Aqui, ó, seção 1, nascimentos, tá vendo? Ou seja, você vai fazer um registro de nascimento, é o teu registro de nascimento, tua certidão de nascimento, tá? Aqui você vai colocar todos os teus dados, o dado do nascido, olha só, aqui dá pra mostrar que é só meu nome completo, dados do nascido, onde eu nasci, os dados que estão na tua certidão de nascimento, os dados do teu pai, os dados da tua mãe. Se existe matrimônio dos pais, aí tem que colocar lá onde está escrito o matrimônio dos pais. E aí você se declara aqui, tal, assina e coloca a data. Então o primeiro documento eu tinha, era o único que estava certo. Então o que diz aqui? Se a pessoa que está se registrando, tá? Ela tiver mais de 6 meses, uma fotocópia autenticada, não diz aqui, mas é óbvio, mas o burro aqui não pensou nisso, do documento de identidade ou do passaporte, tá? Dentro da validade dele. Isso não precisa ter 6 meses, mas dentro da validade dele. Mas se fosse só isso, se fosse só autenticação, aí poderia... Eu ia lá num cartório lá de Porto Alegre e fazia, né? Mas não consegui. Não era só isso. Outra coisa. Fotocópia da identidade ou passaporte do progenitor, que é a minha mãe, que era espanhola. Mas a fotocópia eu tenho a fotocópia do passaporte dela, porque quando ela ainda era viva, ela foi assaltada, né? Básico. E aí roubaram a identidade dela, e aí ela não chegou a tirar, ou tirou, e eu não lembro direito, faz tempo. Mas aí tem o passaporte dela, fotocópia autenticada, beleza? Certificado literal de nascimento da pessoa, ou seja, a minha, autenticada e com aquele carimbo que eu te falei, com aquele comprovante da apostilamento de Haia, aqui ó, convenção de Haia, aqui ó, bem pertinho, tá?
Outro, certificado de nascimento do progenitor de origem espanhola, ou seja, da minha mãe, tá? Aqui, ó, esse aqui é o da minha mãe, não dá pra ler direito, então. Isso aqui, olha que legal. Essa história aqui eu tenho que contar. A gente fez amizade com uma pessoa, com a Camila, tá? Provavelmente ela vai assistir, por conta dos nossos vídeos anteriores. Ela entrou em contato ali pelos comentários, ela gostou dos nossos vídeos e tal, e aí a gente trocou o WhatsApp, a gente conversou e foi criando amizade, ela e a minha esposa, na verdade. E ela tá aí na Espanha, ela foi pra Espanha, na região próximo da onde minha mãe nasceu, que é Pontevedra, em Valga, em Pontevedra. E aí é próximo, né? Ela foi morar próximo, eu não lembro bem a cidade, minha esposa sabe. E aí ela fez esse favor pra nós, cara, olha que sensacional, isso é uma das coisas assim da vida que não tem preço. Ela conheceu a gente, ela não conheceu pessoalmente, ela se dispôs a ir lá na cidade da minha mãe, em Valga, solicitar no cartório. Eles mandaram para ela a cópia autenticada do documento, olha que legal. E ela mandou para nós do correio, o custo ela não cobrou da gente, a gente falou para ela, pô, mas não, passa para nós o valor. Ela, não, quando vocês estiverem na Espanha, vocês pagam um café para nós. E, pô, obrigado, Camila. Foi assim, uma coisa fora do comum. Para quem não tiver essa sorte de encontrar uma Camila que faça esse favor, você tem que entrar no site, eu vou pesquisar, daí eu vou colocar aqui embaixo. Se eu não colocar, eu coloco na descrição do vídeo, porque eu também não sou editor de vídeo, então eu não vou saber colocar tudo. Mas coloco na descrição do vídeo, tem um site espanhol, do governo espanhol, que tem lá no site do cartório, que você pode tirar, solicitar esse registro civil. Eu vou dizer pra vocês, eu pedi e não veio. Então, assim, não sei o que dizer, tá? Porque não veio, posso ter feito errado, sei lá, enfim, precisa ser feito. Isso aqui, ó, outro documento. Então, esse aqui eu tinha, beleza, fechou. Certificado do progenitor de origem espanhola, nascido na Espanha, a carteira de estrangeiro, que a minha mãe não tinha porque foi roubado, ou o certificado negativo ou positivo de naturalização. O que acontece? A minha mãe, ela não foi naturalizada, então é um certificado negativo de naturalização. Esse daqui é o documento. Eu não vou mostrar porque quem solicitou foi meu irmão. Mas isso daqui você vai entrar num site do governo. Eu vou colocar também aí, mas é www.mg.gov.br. E lá você solicita, na hora ele sai, tá? É um certificado negativo de naturalização. Certificado de nascimento do progenitor que não transmite a nacionalidade espanhola, de 6 meses no máximo também. É o certificado de nascimento do meu pai, que não era espanhol, ou da tua mãe, se ela não for espanhola, que não passa a naturalização, tem que ser inteiro teor. Ou seja, não diz que é inteiro teor, mas tem que ser inteiro teor e apostilada. Isso tudo você pede direto no cartório. Alguns não fazem. Por exemplo, meu pai nasceu lá no interiorzão de Minas, lá na cidadezinha que deve ter uns 3 mil habitantes. O cartório lá não faz apostilamento, mas aí você pode pedir para um cartório mais próximo da sua residência. Eu pedi aqui, o custo aqui em Blumenau é R$ 37,45 para apostilar. Outro pulo do gato, tá? Anota. Se você entrar fóruns de brasileiros que estão tirando documentação, que querem ir para a Espanha, vai ter um monte de indicação. Não, o fulano faz apostilamento, o ciclano faz apostilamento. Eu não sei dizer se é exatamente isso, mas assim, uma coisa eu tenho certeza. Só quem faz apostilamento é cartório. Então esses caras que dizem que faz apostilamento, o que ele faz? Ele pega ele vai pedir a tua certidão, ele pede a tua certidão, ele leva no cartório e o cara faz o apostilamento. Não tem segredo, não tem que traduzir, não tem nada, é só isso que precisa. Então e o cara cobra aí, sei lá, 100, 150 reais para um documento que custa aqui R$ 37,45, não deve ser muito diferente na tua cidade. Então fica essa dica, tá? Não cai nessa, tudo bem, se você não quer se incomodar, pagar o cara, pode pagar. Também eu não acho que o cara está sendo desonesto, ele está cobrando pelo serviço. Mas se você quer ter um custo menor, você mesmo vai lá no cartório, pede para apostilar, que o cartório vai apostilar e fechou, beleza? Então, certidão de nascimento do progenitor, ou seja, daquele que não transmite, teu pai ou tua mãe que não transmite, que não é natural da Espanha. E o certificado de matrimônio, se houver,
dos pais da pessoa que quer se inscrever, também ter o teor também apostilado, tá? Dica, outro pulo, tira a cópia de tudo e autentica tudo, pronto, porque pode chegar lá na hora e a pessoa dizer, não, tem que ter cópia, tem que ser autenticado. Tudo isso que eu falei, a única coisa que pediu cópia é da minha carteira de identidade, mas eu vou levar cópia de tudo para que não dê erro, tá? Para que não tenha problema, beleza? Porque assim, ó, não adianta você ligar lá, perguntar, eles vão mandar você entrar no site. Os documentos são esses, tá? Então, resuminho rápido. Aquele documento que você vai tirar lá, que é o registro civil, você tira no site do consulado e preenche à mão com os teus dados. Fotocópia da tua identidade ou do passaporte autenticado. Fotocópia do passaporte ou da identidade, que é o DNI, identidade espanhola, autenticado, do teu pai ou da tua mãe, aquele que te passa a naturalidade. Certificado literal de nascimento da pessoa que vai fazer o registro. Apostila diária, tá? Pesquisem. Certificado de nascimento do progenitor de origem espanhola, aquele teu pai ou tua mãe que tem origem espanhola, tem que ser o certificado original com 6 meses também, né? Dos últimos 6 meses. Se o progenitor de origem espanhola nasceu na Espanha, a carteira de estrangeiro ou o certificado de negativo ou positivo de naturalidade, aquele que você tira no site do governo brasileiro, ou se ele tiver a carteira de estrangeiro, né, aí você também vale. Cópia autenticada. E apostilado, detalhe, esse documento que você tira no site, esse aqui, ó, certidão, nascimento de naturalização, esse daqui, ele também tem que estar apostilado, tá? Esse é um detalhe importante, que o meu também não estava apostilado. Eu tinha, mas não estava apostilado. Certificado de nascimento do progenitor que não transmite a nacionalidade espanhola, também inteiro teor apostilado. E o certificado de matrimônio dos pais, inteiro teor apostilado, fotocópia de tudo e leva lá, beleza? Para quem vai lá em Porto Alegre para fazer, dicas. Meu irmão tá lá hoje, ele já me passou essas dicas. Ele também foi de ônibus, que o voo tava muito caro. Amanhã eu tô indo pra lá de avião, a passagem ida e volta saiu R$1.500. Eu não tô indo pra lá pra fazer isso, tô indo a trabalho. Mas é caro para quem tá saindo de Navegantes ou Florianópolis, que são os aeroportos aqui de Santa Catarina, que fazem Porto Alegre, sai mais ou menos isso, R$1.200, R$1.500 a passagem. Ele foi de ônibus, o que ele me falou? Dá pra ir a pé da rodoviária até lá. Eu fui de Uber, beleza? Eu fui de Uber porque eu moro numa cidade mais tranquila, não é capital. Aí chega lá, sei lá, não conheço os bairros, pode ser perigoso. Eu tava com notebook, com celular, e aí eu fico com medo dessas coisas. Eu sou cagão. Mas aí ele falou que dá pra ir a pé, ele foi a pé, tranquilo, bem de boa, até porque você fica um tempão esperando na rodoviária, então entre ficar parado na rodoviária e ir andando, vai andando. Mas de Uber eu gastei uns R$12, R$14, também não é caro. Saí de lá, fui para um shopping, que é um shopping Iguatemi, que tem lá perto. Ele disse que ele foi a pé também, foi rapidinho, mas eu fui de Uber, gastei também isso, R$12 ou R$13. Tá, então essas dicas só para quem vai, porque é muito rápido lá. Mesmo que a minha documentação estivesse pronta, eu ia ficar lá no máximo meia hora, sei lá, 40 minutos. Então, que nem eu que fui de ônibus, ele foi de ônibus, ficar o dia inteiro lá, cara, você tem que saber aí como se locomover na cidade, então essas dicas. Beleza, pessoal? Obrigado. Como o Pablo falou lá no início, deixa o seu like, se inscreve no canal, fica ligado, comenta lá embaixo também se você gostou, se não gostou, se ficou muito longo, me desculpa, mas a intenção é ajudar. Valeu, um abraço para todo mundo e até a próxima.